Amém? Já pisa ali na escada, já começa a suar, já começa a tremer, né? Mas o Senhor está na direção de tudo. O Senhor está cuidando de nós. Amém? Acabamos de cantar aqui. A mensagem de hoje tem um pouco a ver com isso. Então, é dando continuidade ao culto nessa noite. O Senhor está cuidando, Ele tem cuidado de nós. E mais importante, né, do que, às vezes eu faço essa brincadeira, às vezes a suadeira, né, mas é muito pela responsabilidade de estar aqui, pela importância, e por mais que o pregador esteja preparado, por mais que ele esteja preparado espiritualmente, teologicamente, em estudo, o mais importante é dar a direção ao Espírito Santo, é dar a direção ao Senhor. E uma coisa que não pode faltar é o interesse daqueles que ouvem. Aquelas pessoas que estão ouvindo, elas precisam estar interessadas, com vontade de aprender mais do Senhor, com vontade de aprender mais e mais de Deus, com vontade de sair daqui mais cheios do que entraram. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, nós vamos ler um texto que é lá na carta de Paulo aos Romanos. E Paulo, né, no texto que nós vamos ler, ele encoraja a igreja de Roma, né? Ele está encorajando a igreja de Roma por um momento que eles estão passando. E ao ler esse texto, eu gostaria que você abrisse em Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, abra sua Bíblia aí. E eu queria combinar com você, ao ler esse texto, você imaginar, né, o que era a realidade que a igreja de Roma estaria passando e qual que era a preocupação de Paulo com a igreja de Roma. Então, Romanos capítulo 8, versículo 31, nós vamos ler todos juntos. Aliás, eu vou ler, né? Ler todos juntos, ler no mesmo tempo, né? Então, leia pensando nisso. Quero combinar com você. Amém? Vamos lá. Versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues todo dia, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus, nessa noite, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, ó Pai, e estamos prontos, ó Deus, para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite, Pai. Senhor Deus, que nós não venhamos procurar perfeição em mim, que nós não venhamos procurar defeito em mim, mas que venhamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Pai. Que venhamos sim, ó Deus, estar dispostos a nos alimentar da Tua palavra, que venhamos estar dispostos, ó Deus, a deixar o Senhor agir em nós, a deixar o Senhor trabalhar em nossa mente, no nosso coração nessa noite, Pai. Senhor Deus, fala com cada um de nós nessa noite, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém. Pode se assentar. Como eu disse, essa carta que Paulo escreve, o próprio texto mesmo, ele já insinua uma didática, né, em relação a uma situação que poderia estar preocupando Paulo, né?
Então, ou seja a preocupação do emissor, ou seja pela situação da igreja de Roma que eles estavam passando. E o texto é muito exemplificativo. Mas eu quero fazer um outro exercício com vocês ainda no início. Agora, esse texto, trazendo esse texto para a nossa realidade, ou como que nós estejamos escrevendo esse texto, falando esse texto para alguém que a gente esteja preocupado, que está passando por alguma aflição, ou que nós estejamos lendo essa carta como receptores dessa carta. A leitura no momento atual, com tudo que nós estamos vivendo, com todas as situações que têm acontecido no mundo, com tudo da maior atualidade possível. A gente sabe que essa carta foi escrita há muitos anos atrás, em outras épocas, em outro lugar. Mas esse texto que nós lemos, nós trazermos agora para nosso tempo, a nossa realidade, seja ela social, econômica, política, espiritual. Pense nisso. Olha só, vou ler só uma parte. E a gente pensando dessa forma: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou, como nós, não nos dará também todas as coisas com ele? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é ele que nos justifica, quem é que condena? Mais à frente, quem nos separará? Quem separará essa igreja do amor de Cristo? E vai perguntando. E aí cita, algumas coisas que poderiam nos separar, Nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura poderá separar. Nada. Nenhuma pandemia, nenhum problema social, nenhum problema político. As pessoas andam estressadas por questão política, uma divisão que vem acontecendo até na igreja, em muitos lugares, por causa de política, e as pessoas, às vezes, distanciando, se esquecendo do grande amor de Deus, preocupados com as coisas vãs desse mundo, com as coisas passageiras desse mundo, com as coisas que têm acontecido e que não são nada diante da grandeza do nosso Deus, não são nada diante do cuidado de Deus para conosco, do amor de Deus para conosco. E uma frase-chave dessa passagem que nós lemos, um versículo-chave, diz que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Para a gente declarar, ou cantar, porque tem muitas canções que tem essa frase, nada vai me separar. Tem muita música, muito louvor que tem essa frase. Então, ou seja, para a gente cantar, ou para a gente declarar isso, a gente tem que estar muito convicto disso. A gente tem que estar muito convicto do que tenta nos separar do amor de Deus, frente àquilo que nos assegura de estar debaixo desse amor, sob esse amor. E é isso que nós vamos entender um pouco nessa noite, dessa nossa convicção sobre o amor de Deus, dessa nossa convicção sobre o cuidado de Deus, da proteção de Deus para conosco. E o objetivo da mensagem nessa noite é que ao sair daqui nessa noite, você saia daqui mais convicto ainda que você está guardado por esse amor, que nós podemos declarar que nada poderá nos separar do amor de Deus. Primeiro ponto é a garantia de que Deus é conosco. Quantos creem que Deus está conosco em todo tempo? Deus está conosco em todo momento. André, mas é só no momento de alegria, é só no momento bom que Deus está conosco, nos momentos que a gente tem que ir lá e depois agradecer? Não, Deus está conosco nos momentos de aflição, nos momentos de angústia. Parece que eu estou falando, lendo aqui na Bíblia, Mas é isso, O versículo 31 diz assim: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus criou o mundo, Deus criou tudo que nele há. Lá em Gênesis capítulo 1,
Muitos já, até quem vai na escola dominical sabe, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus criou a luz, haja luz, e aí vai seguindo, né? Não vou ler essa passagem para não delongar muito tempo, mas Deus criou o sol, criou as estrelas, fez a separação das águas, e aí a gente vê capricho, a gente vê cuidado, a gente vê o capricho em cada detalhe daquilo que Deus criou. E Ele criou isso, e hoje nós podemos tirar a prova disso. Na nossa cidade, Ouro Preto mesmo, a gente consegue contemplar muitas maravilhas, né, do Senhor, seja o pôr do sol, seja as montanhas, seja a natureza. Às vezes as pessoas vêm de longe para poder observar, né, os valores, as riquezas que tem aqui nesse lugar. Tudo isso foi Deus que criou. E Ele criou para que tudo funcionasse corretamente. Criou para que as coisas andassem de uma forma correta. Mas, e nos deu também a capacidade, nos confiou para governar. André, governar é o governo que tem que cuidar de tudo. Não, estou falando de governar, de cuidar daquilo que Deus nos confiou. E uma outra vez que eu preguei aqui, eu falei um pouquinho sobre isso, de que Deus confiou muitas coisas para nós. Alguns Ele confiou uma coisa, outra coisa, mas Ele confiou coisas para nós, para que nós pudéssemos cuidar, para que nós pudéssemos governar, para que nós pudéssemos administrar, gerir. E como é que o homem tem cuidado daquilo que Deus nos confiou? Como é que o homem tem cuidado daquilo que Deus colocou na mão dele para prosperar, para ser correto dentro do que ele fez? Como que o homem tem cuidado? É uma interrogaçãozinha para a gente, para consolidar um pouquinho mais do nosso raciocínio nessa noite. E não foi somente na criação ou as obras de Deus que Ele fez. Ele continua fazendo a obra dele nas nossas vidas. Deus continua fazendo a obra dele nas nossas vidas. Amém? E da forma correta, para que nós consigamos viver de uma forma digna, de uma forma correta aos olhos dele. Ou seja, Deus é por nós desde o princípio. Deus está conosco em todo o tempo. Em todo o tempo não é assim, porque essa semana Deus vai estar conosco em todo o tempo. Ele está conosco desde o princípio. Ele está cuidando de nós. Amém? O segundo ponto, Ele pagou muito caro. O preço que foi pago para nos resgatar foi um preço muito alto. Versículo 32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Nem ao seu próprio filho poupou? Que amor é esse? Que amor é esse? Será que a gente consegue mensurar o tamanho desse amor? O tamanho do amor de Deus para conosco, que entregou seu filho, não poupou seu filho por nós. E Ele deu também ao homem o livre-arbítrio, para que o homem simplesmente pudesse fazer as suas escolhas. Mas o homem insiste em fazer as escolhas erradas. Insiste, tem um caminho certo, o caminho do pecado. O homem insiste em seguir o caminho do pecado. E é muito nítido isso. As escolhas que as pessoas andam fazendo ultimamente. Porque querem um caminho mais fácil, querem um caminho daquela alegria. Gente, a gente sabe que o mundo oferece, ele dá alegria. Dá uma alegria, mas é uma alegria passageira. É aquilo que é para enganar mesmo. O diabo, ele é astuto, ele quer enganar mesmo. E aí o homem continua escolhendo o pecado. E o tempo, desde o início, foi passando e o pecado foi aumentando pelas escolhas do homem. Foi aumentando o pecado, foi aumentando a maldade, o homem cada vez praticando coisas abomináveis diante de Deus.
o homem simplesmente, vamos pensar, negou esse amor. Negou o amor de Deus. Em Romanos, capítulo 3, versículo 10, diz, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Em Romanos 3, 23 também, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E é nessa hora que Deus poderia vir, né? E falar assim, esse povo não quer saber de mim, esse povo não está nem aí para mim, eu vou virar as costas para esse povo, eu vou deixar para lá. Mas o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é o Deus da graça. Por mais que nós sejamos falhos, por mais que nós vivamos no pecado, falhando, errantes, vacilantes com o Senhor, Ele é misericordioso para conosco. E muitos cristãos, às vezes, eles têm essa atitude. Eu estou falando cristãos, não estou falando nem nas pessoas da sociedade, eu estou falando até cristãos. Eles desistem de alguém porque a pessoa está ali perdida, vamos falar assim, no sentido de que uma vida complicada, cheia de pecados, e às vezes as pessoas desistem daquela pessoa. Falar, não tem mais jeito para aquela pessoa, não tem mais jeito de consertar, não tem mais jeito. Imagina se Deus pensasse assim de nós. Imagina se Deus olhasse para nós e pensasse assim. Então, nós temos que mudar essa mentalidade. Acreditar naquelas pessoas que às vezes estão perdidas e que não tem nenhuma direção, às vezes está sem mesmo direção, está no fundo do poço, está no meio da lama. E nós, cumprindo o ID do Senhor, cumprindo o ID, fugindo do comodismo, ir até essas pessoas e acreditar que elas podem ser alcançadas pelo amor de Deus. O amor de Deus não é só para mim, não é só para eu experimentar, eu sou da igreja, eu participo e tal, tudo bem, e eu vivo o amor de Deus e está tudo bem, eu vou lá, sento no banco, ou eu vou lá e canto, eu vou lá e prego, e beleza, vou para minha casa, está tudo certo, eu vivo o amor de Deus. Mas como é que nós estamos compartilhando esse amor? Mas como é que nós estamos levando esse amor? Onde está o incômodo dentro de nós para poder cumprir o ID do Senhor Jesus? André, mas eu não sei pregar. André, mas eu não sei cantar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E pregar, gente, não é abrir a Bíblia e ler um versículo somente. Não é isso. Não é ser um teólogo para simplesmente, eu tenho que ter teologia e tudo. Tudo bem, tem que ter uma responsabilidade. A gente tem que estudar muito para poder falar de Deus. Mas às vezes na sua atitude você pode pregar a palavra de Deus. Às vezes no seu testemunho você pode pregar a palavra de Deus. Às vezes na forma que às vezes a gente, querendo ou não, muitas pessoas são influentes. E com a sua influência você pode influenciar aquele círculo que você participa, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer lugar, no time de futebol que você joga. Ali você consegue influenciar para que as pessoas tenham alcance e conheçam desse amor maravilhoso que a gente vive. Amém? Então, o homem muitas das vezes, ele escolhe virar as costas para as pessoas que precisam. E Deus não fez isso por nós. Deus, ele fez o contrário. E não foi de forma simples. Deus não falou assim, eu te amo, né? Porque palavras iludem e atitudes comprovam. Deus não foi só de palavras. Ele fez muito que isso, mais que isso, né? Deu o seu filho Jesus para morrer por nós. E uma morte de cruz que marcou a história, que marcou nossa vida. E uma morte que nos deu a garantia de vida eterna. Amém? E isso, tudo que eu falei agora nesse segundo ponto, nós chamamos de graça. Graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Senhor nos alcançou. Nós não merecíamos, por mais errantes que nós fôssemos, Ele nos alcançou.
E a graça é por meio dela que nós somos salvos. É por meio dela que nós temos a salvação em Cristo Jesus. É por meio dela que nós podemos sim ter a convicção a cada dia de que nós vamos sim subir, morar com Jesus, morar com Deus. E em algum momento nós podemos compartilhar isso, de todo esse amor, de tudo isso que nós experimentamos, compartilhar com aqueles que precisam e com aqueles que necessitam. Que não sejamos cristãos egoístas, de guardar tudo só para nós. Compartilhe desse amor. O terceiro ponto. Esse amor, ele nos garante proteção. Proteção, segurança. Versículo 33 e 34. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nada melhor do que a gente ter segurança. Nada melhor do que a gente ter alguém que nos protege. Quando a gente era mais novo, tinha um amigo mais forte, né, que na escola, que aí o outro que queria bater na gente, aí o outro protegia, né? Quem tem um irmão que estudou com um irmão maior também, né? Então, se sentia seguro. Ou às vezes, saber que tem um pai protetor, uma mãe protetora. Muitas das vezes a gente se sente seguro. Que eu tenho um carro, eu faço o seguro, tenho ali aquela tranquilidade. Se alguém for ali roubar, beleza, o seguro vai cobrir. Tudo isso está ligado à questão da segurança, né? E eu não estou falando dessa segurança básica não, gente. Irmãos, eu estou falando de uma segurança certa, de uma segurança que não vai nos deixar na mão, porque o seguro do carro, às vezes, ele não vai querer pagar o sinistro, porque às vezes aquele amigo mais forte lá, às vezes ele vai sair correndo mesmo, porque não vai querer enfrentar e vai deixar a gente na mão. Eu estou falando de uma segurança que vai garantir essa segurança para nós. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Ele que nos justifica. Nós somos justificados por essa graça maravilhosa. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu. Ou seja, Ele enfrentou, Ele foi adiante, foi avante. Ele enfrentou a morte por nós. Ele não saiu correndo não, Ele enfrentou morte de cruz por nós. Ele sofreu, Ele pagou um alto preço. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e o mais importante aqui, que no contexto dessa palavra, e nele confiarei. Nós temos que confiar no Senhor, em qualquer situação que nós estejamos passando, qualquer problema que nós estejamos passando. Hoje a variedade de situações, de adversidades que a gente tem que enfrentar é muito grande. Cada dia surge uma coisa nova, uma preocupação nova, uma situação nova que a gente tem que enfrentar, seja, como eu falei no início, pandemia, aqui na nossa região, a chuva, né, que teve uma época que nós, na época das chuvas, a gente passou por momentos apreensivos e que tivemos, sim, colocar nas mãos do Senhor. A gente não sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Na pandemia, como que seria? Ainda estamos passando por isso na pandemia, não sabemos como que vai ser o amanhã. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Ele vem com toda segurança e proteção. E esse eu assino embaixo. Esse eu dou garantia dessa proteção, porque eu confio, porque eu creio, porque eu sei que Ele está comigo e eu sei que Ele está conosco, amém? Então é Ele que é a nossa proteção em tempos de tribulação. Em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está conosco uma vez por semana, está conosco uma vez por mês, está conosco todos os dias para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo mal e de todo perigo, de tudo aquilo que possa querer nos afastar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Mas essa passagem que eu li, ela é bonita, né? Chegando, Jesus falou, né, para os discípulos, né, me dá todo o poder no céu e na terra, eu estou convosco todos os dias, mas tem um pedaço aqui importante. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, como eu falei um pouquinho antes aqui, não é para guardar só para nós. Estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Beleza, agora cruzei os braços e está tudo bem. Aqui, a gente pega só a parte bonita, né? Deus falou bonito comigo, maravilhosamente, mas quando Deus está nos chamando ali, vamos chamar na regulagem, né? A gente meio que assim, eu acho que é para o irmão. Aquele irmão lá, ele está precisando de ouvir essa palavra. Aquele irmão devia estar no culto nessa noite. Aquele irmão, nosso Deus. Gente, Deus está falando é conosco. Deus está falando é comigo. Deus está falando com você. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A gente compartilhar sim desse amor. Volto a repetir, compartilhar, não viver só para nós, que nós não sejamos cristãos egoístas e que essa proteção a gente venha sim falar com aquelas pessoas que às vezes se sentem perdidas, inseguras. Gente, insegurança é a palavra forte no momento, insegurança, incerteza. Eles falam assim na parte de gestão, né? É o mundo VUCA e o mundo BANI, né? Eles estão lendo, assim, fazendo uma leitura do mundo como um mundo volátil, incerto, um mundo ambíguo, e que na verdade a gente está vivendo tudo isso, mas as pessoas têm desesperado por causa dessa situação do mundo que está passando, mas nada diferente daquilo que o Senhor falou, dos sinais dos tempos, dos fins dos tempos, e esse é o momento que a gente tem que arregaçar as mangas para poder compartilhar de Jesus, para compartilhar a palavra do Senhor, para compartilhar desse amor e compartilhar dessa proteção que nós temos. Se você está inseguro, eu tenho um amigo que ele me protege em toda situação de perigo. Apresente esse amigo para o seu amigo, apresente esse amigo para o seu colega de trabalho, colega de escola, onde é que você frequenta, apresente esse amigo. No quarto e último ponto, ele nos garante a vitória. O fato de Jesus ter feito tudo isso não significa que nós não iríamos ter lutas e aflições. Beleza, Jesus morreu na cruz, sofreu por nós, me deu a salvação e está tudo bem. Agora, tudo certo. Vou agora viver a vida sem nenhum problema. Claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Versículos 36 e 37. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bonito, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, mas não há vitória sem luta, não. Não há vitória sem luta. A gente vai começar a semana, cada um está com uma preocupação, né? A gente fala, né? Quando eu era criança, eu não te preocupava com nada, né? Não tinha nenhum passarinho para tratar, não tinha nenhum boleto para pagar. Gente, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por aflições, seja ela em qualquer âmbito. Não há vitória sem luta, mas o Senhor, Ele nos garante essa vitória, amém?
E diante de tudo isso que a gente falou, surge uma pergunta. A pergunta é a seguinte, versículo 35. Quem nos separará desse amor? Quem hoje, na sua vida, não precisa me responder, está tentando separar você desse amor? Eu perguntei quem, o que está tentando separar você desse amor? Pense. Tem alguma coisa que está tentando separar você desse amor? Tem alguma coisa que talvez nesse momento poderia te separar desse amor? Às vezes as pessoas se deixam separar, porque não entendem a grandeza desse amor. Não percebem que foi um amor incondicional. O amor incondicional é aquele que não quer nada em troca. Eu estou fazendo tudo isso por você, mas é de graça, você não merece não, né? Mas eu estou fazendo por você e não precisa nada em troca. Olha que interessante. Alguém chegar para você e falar dessa forma, as pessoas estão querendo as coisas, alguns acessos, privilégios, mas esse é um grande, né? Não vou chamar de privilégio, é graça, né? Que a gente não merece, mas a gente recebe. Então, um amor incondicional, olha só. Um amor que intercede por nós, que nos garante salvação, que nos garante uma vida cheia de vitórias. Tem alguma coisa, tem alguém que tem buscado separar você desse amor? Essa é a pergunta. E Paulo cita várias situações que às vezes provam a nossa fé nessa passagem que nós lemos. No versículo 35 ainda, né? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Aqui está numa linguagem, né, que tribulação a gente traduz mais para os dias atuais, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas tenta traduzir para alguma coisa nas palavras, da forma que você pronuncia, da forma que você entende. O que e quem está tentando separar você desse amor? Será que ele conseguiria te separar desse amor? A partir do momento que você entende o que realmente é esse amor? E nós temos a resposta. O mais importante de tudo, faz a pergunta, mas nós temos a resposta. No versículo 38. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nenhum problema, nenhuma situação do dia a dia. Nós temos que nos apegar mais ao Senhor, nós temos que nos achegar mais ao Senhor, nós temos que nos aproximar mais de Deus, nós temos que aprender a cada dia, viver esse amor, experimentar desse amor, compartilhar desse amor. Não vai ser o seu passado, às vezes, irmão André, mas eu tive um passado muito complicado, um passado muito conturbado, então eu não consigo transformar, virar a chave para poder viver esse amor. Quando Ele pega para nos transformar, esse amor ele nos alcança de uma forma completa. Ele não vem fazendo transformações pela metade, Ele não vem fazendo transformações meia boca, não. Ele faz transformações por completo, Ele muda a nossa vida radicalmente. Ou seja, não vai ser qualquer outro tipo de força, situação que vão nos separar desse amor. Porém, assim, às vezes eles querem nos julgar. Querem nos tratar com rancor, separar a gente da nossa família, atrapalhar a gente no nosso trabalho, atrapalhar a gente nas decisões que a gente quer fazer, mas não irão te afastar de Jesus. Pode te afastar de tudo, mas eles não vão te afastar do Senhor Jesus. Que nós possamos a cada dia estar convictos, estar confiantes, tendo fé, conhecendo cada dia mais esse amor, que é um compromisso que nós temos que ter.
conhecer cada dia mais esse amor. Nós vamos conhecendo esse amor vivendo com Deus, compartilhando com Ele, às vezes as nossas angústias, as nossas situações, as nossas dificuldades. Às vezes a gente fala para o nosso colega, às vezes a gente fala para o amigo, mas não fala com Deus. Às vezes o nosso colega ele não vai resolver a nossa situação, o psicólogo não vai resolver a situação, mas é Deus que é o nosso refúgio e é Ele que nos garante toda essa vitória. Então nós podemos, nessa noite, depois de tudo isso, depois de contextualizar, será que nós podemos falar que nada poderá nos separar do amor de Deus? Vamos falar juntos? Eu vou dizer e vocês repetem: nada vai me separar do amor de Deus. Fale com convicção: nada vai me separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Primeiro ponto, então, Deus está conosco em todo tempo. Ele é o Deus da nossa salvação. Segundo ponto. Terceiro ponto, Deus é o nosso protetor. E quarto ponto, Deus nos garante a vitória. Então, fechando, encerrando, motivos para a gente confiar. Mateus 24, versículo 35. Um motivo para a gente confiar, porque tudo que a gente falou aqui é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus, amém? Então lá diz assim: o céu e a terra passarão, vai mudar muita coisa, vem pandemia, vem problema político, vem várias situações, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra do Senhor permanece viva e eficaz na nossa vida, no nosso coração, não encerra nesse culto, ela continua durante a semana, ela continua, tudo que a gente aprende, a gente vai compartilhar, a gente vai viver, a gente vai experimentar a cada dia desse amor. Gente, um amor incondicional. Quem sou eu para conseguir explicar para você sobre esse amor aqui? Eu não tenho palavras, eu não tenho conhecimento teológico para poder explicar. Esse amor, ele se vive, esse amor a gente experimenta. Que nessa noite se você tem passado por um momento difícil, se você tem passado por tribulação, se você tem passado por situação que às vezes tem buscado separar, distanciar você desse amor, que nessa noite você possa sim colocar o seu coração diante de Deus, fazer uma oração nessa noite, colocando a sua vida diante do Senhor, para que Ele venha te fortalecer, para que tudo isso continue se cumprindo na sua vida, mas dê lugar ao Senhor nessa noite. Dê lugar, deixe Ele trabalhar na sua vida, deixe Ele agir no seu coração. Enquanto eu canto essa canção, eu gostaria que você ficasse de pé e pudesse orar ao Senhor, de pé, com a cabeça curvada. Você tenha... Abre o microfone, Ramon. Ou Raoni. Aleluia. Você tem a liberdade nessa noite de orar. Essa canção que eu vou cantar, ela é bem conhecida. Deixa eu ver se eu pego esse aqui. Essa canção que eu vou cantar, ela é uma canção bastante conhecida. Então você... Aleluia. Uma oportunidade que você tem de deixar o Senhor trabalhar na sua vida, transformar, e que você não venha sair daqui nessa noite como você entrou,
mas que essa palavra venha a ser viva na sua vida ao momento que você sair aqui. Amém? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Ore ao Senhor nessa noite. Inimigo eu fui, mas seu amor lutou por mim. Cante. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aleluia, Senhor Deus. Nós te agradecemos, Deus. Agradecemos ao Senhor, Deus, por ter cuidado de nós em todo o tempo, Pai. Agradecemos ao Senhor, Deus, por cada vida aqui presente, Senhor Deus. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem nos deixado experimentar esse amor em todo o tempo. O Senhor tem nos deixado viver esse amor.
Nós temos o alcance desse amor, ó Deus, através da graça, através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós, ó Pai. Deus, nessa noite, Pai, eu creio que o Senhor tem transformado vidas. Eu creio que o Senhor, ó Deus, pode sim, ó Deus, continuar mudando, transformando vidas aqui, ó Pai. Senhor Deus, aquele que ainda não experimentou desse amor, ó Pai, que possa ser alcançado nessa noite, que possa começar a viver, que possa começar a experimentar nessa noite, ó Deus, aquilo de melhor que o Senhor tem para nós, ó Pai, e que nós possamos declarar, Senhor Deus, em todo tempo, nós somos muito, muito mais do que vencedores por meio do Senhor, por meio desse amor, por meio da bênção que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas em todo tempo, ó Pai. Continue sendo com essa igreja, Senhor Deus, continue sendo conosco, ó Pai, e que possamos sim, ó Deus, ser cristãos, ó Deus, que proclamam as boas novas do Senhor, que proclamam a Tua palavra, que tem sede, ó Pai, desse amor, mas tem sede de compartilhar daquilo que o Senhor tem por nós, ó Deus. Guarda-nos, Senhor Deus, cuida de nós, ó Deus, em todo tempo, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus.